Oi pessoal, hoje eu vou fazer uma ilustração aqui, como se trabalha com crianças de 3 a 4 anos, tá? Através da historinha do coelhinho Juca, que é muito legal e prazerosa para as crianças. Mas antes, nós temos que entender o que é que acontece nessa faixa etária de 3 a 4 anos com as crianças. E eu vou ler aqui algumas características para que você entenda melhor e assim possa trabalhar com essas crianças nessa idade. Então, características gerais dessas crianças. Nessa faixa etária, as crianças encontram-se na fase do realismo imaginário. Para elas, a imitação representa a realidade, tá? Todas as coisas são vivas e dotadas de interação e sentimentos. Elas conquistam sua própria linguagem através da imitação, tá? Então, a gente sabe que uma criança de 3 a 4 anos, como é que ela vivencia as coisas? Como, por exemplo, ela pega um pedacinho de tijolinho, às vezes ela diz que é um carrinho, diz que é um barquinho, vive no mundo da imaginação, tá? Ela consegue criar a sua realidade através da imaginação, tá? Fixam como ouvintes, apresentam maior capacidade de concentração, gostam de brincar com jogos e adivinhas, tá? Possuem maior compreensão da sequência lógica. Então, nós temos primeiro que conhecer as características dessas crianças para que a gente possa entender o mundo que ela está vivenciando e poder transmitir uma metodologia, um conhecimento melhor para essa criança. Quando a gente consegue como é que se diz? Quando a gente sabe o que ela quer, como é que ela vive, como é que ela aprende. Então, nós temos que saber todas essas características para a gente poder trabalhar com esse mundo infantil. Então, eu vou contar para vocês a história do coelhinho Juca aqui, para que vocês compreendam como é que se trabalha, que eu vou usar uma metodologia aqui bem prática e é uma historinha muito legal, tá? E tem muitas atividades referentes a ela e vocês vão gostar. Bem, gente, você que é professor, a primeira coisa que você tem que fazer é conhecer a história. Você vai ler a história para você e depois você vai interagir com as crianças. Então, a história do coelhinho Juca, depois que você lê, você pode fazer a seguinte metodologia. Você vai pegar um coelhinho, pode ser um coelhinho de pelúcia ou um coelhinho de papelão, que nem esse aqui, ó, que eu fiz para fazer uma ilustração para vocês. Então, você vai cobrir aí, você vai cobrir com uma caixa, eu não tenho caixa aqui, agora eu vou colocar essa vasilha, tá? E você cobre com pano, faz todo assim, aquele momento de suspense. Então, quando você entrar na sala, você vai pedir para as crianças que elas sentem em círculos e vai colocar a caixa no meio do círculo, tá? No chão da sala. Então, você começa a falar, tá? Que você, nesse dia, você tá pensando em fazer uma mágica que apareça um coelhinho. Então, você pode fazer assim: inho, 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 vai aparecer um coelhinho, tá? Então, as crianças ficam, yeah! Então, você começa a envolver as crianças no contexto da história que você quer passar para elas, tá? Então, elas vão ser envolvidas naquela situação e vão ficar assim, eufórica. Então, você tem que fazer assim: agora vamos ver se essa mágica deu certo, não é isso? Então, pessoal, no segundo momento, as crianças vão interagir com esse coelho, vão brincar, vão dar nomezinho para eles, vão agradar eles. Então, passado alguns minutos, você peça que as crianças deixem o coelhinho descansar. Você tem que dizer para elas assim: o coelhinho agora vai descansar. Então, vocês vão cantar alguma musiquinha, tá? Que envolva o nome coelhinho. Você tem que pegar uma musiquinha e, de preferência, uma música que as crianças já saibam e cantar com essas crianças.
Então, após essa metodologia da música, você pega o coelhinho e dá um jeitinho de retirar ele da sala, tá bem? Então, pessoal, sendo que você já conhece a história, por isso que eu falei no começo que o professor tem que conhecer a história. Primeiro você vai ler a história, mas você é professor. E agora, a partir do momento que as crianças já estão envolvidas com o personagem, que é o coelhinho, né? Elas estão emocionalmente envolvidas com esse coelhinho. Você vai contar a história para elas, tá? Então, peça que elas repitam esse trava-língua, que é legal. Seu botelho tem um monte de coelho, bem rápido. Seu botelho tem um monte de coelhos, tá bom? E assim elas vão interagindo cada vez mais com a história. Então, agora é hora da história. Quem vai querer ouvi-la? Mas eu só posso contar se essa adivinhar alguém acertar. Então você começa a fazer a historinha e fazer ilustrações, tá? E peça para as crianças adivinhar, tipo assim, o que é o que? Tem olhos vermelhos, tem pelos macios, orelhas bem grandes e gosta de comer cenoura. Quem é? Então elas vão interagir, é o coelhinho, tá? E assim você vai enfatizando durante toda a aula, vai contando a história e vai colocando ali, né, incrementando brincadeiras, adivinhações, que as crianças adoram isso. As crianças que estão nessa faixa etária de 3 a 4 anos, é assim que elas gostam de aula. Uma aula que é bem comunicativa, bem divertida, tá bom? Então, à medida que a história vai se desenrolando, você tem que seguir como se os fatos, né, como o narrador mesmo estava contando na história. E vai terminando a história dizendo assim, tá? E essa historinha chegou ao fim. Espero que vocês acreditem em mim. Yeah! E você pode dar uma balinha para cada criança, um balãozinho, tá? Sempre usando metodologias que as crianças gostam, que as crianças gostam de interagir, metodologias alegres, divertidas, que isso faz com que a criança assimile, tá, o que você quer, e depois você vai passar alguma atividade referente à historinha que você contou. E eu vou dar algumas referências aqui de atividade bem legais dessa historinha do coelhinho Juca. Você pode estar baixando aí na internet, você só pesquisando lá a historinha do coelhinho Juca, que você vai ver que é uma história muito legal. Então, pessoal, sobre as atividades, você pode estar fazendo aí uma colagem com feijões, tá? Para a criança identificar, marcar com um X a palavra que contém mais letras, tá? E faça cada uma dessas letras dos personagens da história com feijão. Pode estar trabalhando também o jogo dos 7 erros, tudo envolvendo a metodologia através da historinha do coelhinho Juca. Uma atividade que as crianças gostam também, ajudar o coelhinho, tá? A encontrar sua família. Isso aqui você pode estar fazendo para a criança pintar, ou então fazendo colagem com bolinhas de papel. É muito legal e elas gostam muito. Outra atividade é procurando o sapatinho de Juca, tá? Que ele perdeu na horta. E esse tipo de atividade é uma atividade que a criança gosta de colorir e ela interage de uma forma muito positiva. Então é muito legal essas atividades e vocês podem estar procurando mais sugestões ainda para fazer com suas crianças. Gente, a máscara do coelhinho também é muito bacana a gente fazer. Geralmente quando eu vou trabalhar com crianças da educação infantil, eu gosto de fazer as máscaras de acordo com a historinha que eu vou contar. Então é muito legal, todo mundo se transforma em coelhinho, em formiguinha, dependendo da história que você vai contar, e as crianças adoram interagir quando elas estão caracterizadas com o personagem. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado.